Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 26 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O Evangelho que hoje meditamos nos convida a refletir e verificar mais uma vez a nossa vivência prática da Palavra de Deus, que todo dia ouvimos. O que o alimento é para o corpo, a Palavra é para o nosso ser, alma e corpo. Quem não vive a Palavra se torna tísico e raquítico. Vice-versa, a Palavra infunde em nós o sangue de Deus, nos torna consanguíneos de Deus, nos torna mãe e irmãos de Jesus. Grande é esse mistério que só a vivência prática explica. A Palavra é o nosso canal direto com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde os tempos antigos, existe a consciência clara no coração dos fiéis que tudo teve origem da palavra. O céu e a terra foram criados por uma palavra. Seja a luz, seja o firmamento, seja o mar, seja a terra firme, sejam os animais. E logo tudo foi. No Novo Testamento, esta consciência é ainda mais clara. O Verbo, Deus, Verbo eterno, o Filho, Palavra eterna, se fez carne no seio de Maria. A palavra de Deus não é uma palavra à toa, não é um simples som, um barulho, mas cria o que significa. A palavra é capaz de criar o universo fora de nós e dentro de nós. A palavra cria e cura, como diz o nosso Papa Francisco. O Evangelho é palavra de vida, não oprime as pessoas. Ao contrário, liberta quantos são escravos de tantos maus espíritos deste mundo. O espírito da vaidade, o apego ao dinheiro, o orgulho, a sensualidade. O Evangelho muda o coração, muda a vida, transforma as inclinações ao mal em propósitos de bem. O Evangelho é capaz de mudar as pessoas. Portanto, é tarefa dos cristãos difundir por toda parte a força redentora, tornando-se missionários e arautos da palavra de Deus. Continua nosso Papa Francisco. Lembre-se sempre que o Evangelho tem a força de mudar a vida. Não se esqueçam disso. Essa é a boa nova, que nos transforma somente quando nós nos deixamos transformar por ela. Eis porque peço que vocês tenham um contato cotidiano com o Evangelho, que o leiam todos os dias. Leiam um trecho, uma passagem, que meditem e também levem sempre um pequeno Evangelho junto com vocês, para onde forem. Levem no bolso, na bolsa, na mochila. Isso é para se alimentar todos os dias com esta fonte inesgotável de salvação. Não se esqueça, leia um trecho do Evangelho todos os dias. É a força que nos muda, que nos transforma.
muda a vida, muda o coração. Irmãos, vocês percebem que o nosso método do diário espiritual todos os dias é uma aplicação do que o Papa fala? Depois, Papa Francisco assim continua: invoquemos a materna intercessão da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra e a gerou para o mundo, para todos os homens. Que ela nos ensine a sermos ouvintes assíduos e anunciadores do Evangelho de Jesus. Vocês compreendem, irmãos, que quando Jesus fala que é minha mãe, quem são os meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Com esta frase, Jesus não quer menosprezar, ignorar a sua mãe, porque na verdade não há ninguém que colocou em prática a palavra como Maria. Ela deu carne à palavra, ao Verbo eterno, o Filho de Deus, palavra eterna. Então, com esta frase, quem é meu pai, quem são os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, que praticam a palavra. Com esta frase, Jesus quer também engrandecer a sua mãe. Mas agora vamos ler um outro trecho muito simples, muito simpático do nosso Papa Francisco. Como cristãos, somos convidados a seguir os passos de Jesus e a enfrentar o combate espiritual contra o maligno com a força da palavra de Deus. Não com a nossa palavra, não serve, mas a palavra de Deus. Ela tem a força para derrotar Satanás. Por esta razão, é necessário familiarizar-se com a Bíblia, lê-la frequentemente, meditá-la, assimilá-la. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é sempre atual e eficaz. Alguém disse: o que aconteceria se tratássemos a Bíblia como tratamos o nosso celular? Se a levássemos sempre conosco, ou pelo menos o pequeno evangelho de bolso, o que aconteceria? Se voltássemos atrás quando o esquecemos, você se esquece do celular? Oh, não tenho. Volto atrás para o procurar. Se a abríssemos várias vezes por dia, se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia como lemos as mensagens do celular, o que aconteceria? Obviamente, a comparação é paradoxal, mas faz refletir. Com efeito, se tivéssemos sempre a palavra de Deus no nosso coração, nenhuma tentação poderia afastar-nos de Deus, e nenhum obstáculo nos poderia fazer desviar do caminho do bem. Saberíamos vencer as insinuações cotidianas do mal que está em nós e fora de nós. Seríamos mais capazes de levar uma vida ressuscitada segundo o Espírito, acolhendo e amando os nossos irmãos, especialmente os mais frágeis e necessitados, e também os nossos inimigos. Irmãos, assim conclui Papa Francisco, e nós podemos nos empenhar a colocar em prática tudo o que ele diz. Quer que seja um evangelho de bolso ou um aplicativo da Bíblia Sagrada ou outra coisa, o importante é ter essa amizade com a palavra. O nosso propósito de hoje pode ser o de ler um trecho bíblico toda vez que temos um tempo livre na nossa jornada. Lê-lo com uma caneta na mão, sublinhando bem, por exemplo, tudo o que se refere a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Pode ser com caneta vermelha. E tudo o que se refere a nós, homens, pode ser com caneta azul. E depois anotar no cabeçalho da página que você está lendo aquela frase que mais te atingiu, te tocou. Lembramos também que uma alta forma de oração e meditação é repetir continuamente uma breve frase bíblica, centenas, milhares de vezes durante o dia. Uma frase como pode ser: meu Senhor e meu Deus, eu creio em Ti, Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Eis a escrava do Senhor. Cada um pode procurar e encontrar a sua frase no Evangelho, deve ser breve,
e repeti-la quantas mais vezes consegue durante o dia. Qualquer coisa esteja fazendo durante o dia de hoje, pode ser este o propósito, quem quiser. Enfim, irmãos, queremos ensinar nesse diário uma nova forma para nos familiarizar com a palavra, chamada Scruputatio Scriptura. A palavra Scruputatio é latina e significa a ação de perscrutar, olhar bem, com profundidade, entrar no coração do que está à nossa frente. No caso da palavra, então, define o esforço de penetrar na palavra com profundidade, com a luz do Espírito Santo. É bom parar de vez em quando, durante esta scruputatio, invocar o Espírito Santo para que nos ajude a entender o sentido do que Ele mesmo inspirou no texto que estamos lendo. Cada exercício de scruputatio vai durar cerca de 1 hora. E a fim de ajudar os principiantes, vamos explicar melhor o método para fazer esta meditação bíblica chamada scruputatio. Na verdade, o método da scruputatio é parecido a uma árvore que desenvolve seus ramos a partir de um tronco. Do tronco saem 2 grandes galhos. De cada galho saem 2, 3 ramos. De cada ramo saem pequenos raminhos, até formar a grande copa da árvore, que é exatamente o fruto desta scruputatio. Assim acontece com a palavra. Partimos do texto fundamental que estamos aprofundando e que vem marcado inicialmente no tronco da árvore. Esse texto chama um outro texto. Esse, por sua vez, chama outro parecido, ou outros 2 que expressam o mesmo conteúdo. E nós podemos anotar em cada galho o que vamos descobrindo. Depois, os textos que vão aparecendo chamam outros, e assim vai. Além da citação do texto, você pode anotar o versículo que você encontra dentro das pequenas copas desenhadas. Nesta altura você poderá se perguntar: como eu encontro estes textos? Se você observa a Bíblia que você tem na mão, você poderá ver que na parte de baixo existem notas de explicação e versículos paralelos ao que você está meditando. Às vezes eles se encontram no lado da página, às vezes no meio. Nós aconselhamos para este estudo a Bíblia de Jerusalém, ou o aplicativo que enviamos em anexo e que fica disponível no seu celular em qualquer momento. É importante você salvar este link, porque isso vai te servir sempre na vida. Nós mesmos, eu e Cacilda, utilizamos este aplicativo também para fazer o diário espiritual. Este aplicativo é muito bom, mesmo sendo em língua portuguesa do Portugal, porém ele é muito útil porque te indica outros trechos paralelos depois de cada frase. E você pode ir construindo o seu mapa do tesouro a partir do que os versículos te indicam. Realmente a Bíblia é um tesouro. Além dos trechos paralelos e semelhantes que você encontra na Bíblia, é possível que você, durante o estudo, se lembre de versículos parecidos. Pode procurar estes também e anotá-los, e vai caminhando, garimpando nisso que a palavra te sugere. Quando você termina e preenche todos os espaços da folha, pare um pouco em profunda oração. Olhe o que Deus te mostrou através da palavra e procure ouvir a sua voz a partir da palavra. Depois anote no quadro do fundo à direita o que o Espírito Santo te sugere para a sua vida. Enfim, transforme essa frase no seu propósito do dia, para o diário espiritual. Depois que você aprender a fazer a scruputatio, não é mais necessário esse desenho e você pode anotar tudo no teu caderno.
Vamos, portanto, agora ler novamente o Evangelho que Deus nos doa para viver bem o nosso dia. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Vamos parar um pouco e escrever as frases ou os conceitos da meditação que mais nos tocaram. Vamos escolher agora o propósito que nos ajude a aprumar o nosso dia à luz da palavra. Como propósito, podemos escolher o que foi proposto na meditação de hoje, repetir uma frase bíblica, ou teu propósito pode ser fazer uma scriptatio, ou pode ser simplesmente continuar o propósito de ontem. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
quem vive a palavra se torna parente íntimo de Jesus. Paz e alegria a todos. A palavra te dá o mesmo sangue de Jesus. Paz e alegria a todos. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração.